Olá, graça e paz. Diz a palavra de Deus: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. Interessante, né? Essas colocações de um rei, poeta, músico, musicista, os salmos que nos tocam, os salmos que nos fazem vibrar de alegria, nos traz sensações edificantes, sensações que nos levam a ter entusiasmo pela vida. Esse homem, o rei Davi, ele falou grandes verdades em seus salmos, e especialmente esse aqui. Há um tempo atrás eu assisti uma notícia que o Brasil inteiro parou para ver. Aquele jovem meliante que sequestrou uma garota lá num apartamento, lá na zona norte de São Paulo, se não me engano, lá para o Tucuruvi. E aquele alvoroço todo, e um dos atiradores da polícia, ao tentar acertar, e ele é atirador de elite, hein? Ao tentar acertar o indivíduo, ele infelizmente acertou a moça. E um coronel daquele movimento todo, da polícia ou do exército, sei lá, um coronel da área militar disse o seguinte: a experiência é a mãe de todas as certezas. Quando Davi ele começa a dizer sobre e se o Senhor, e se, ele coloca uma condição aqui muito séria. Se eu tivesse agido assim, se eu estivesse me concentrado mais, eu teria atingido o alvo. Mas se, tem a questão do se. Se eu não tivesse tomado essa decisão, não tinha dado tudo errado, não tinha azedado tudo dessa forma. Se eu tivesse pensado no agir de Deus nesta hora. Se eu tivesse exercido fé de que Deus poderia, neste momento, me dar uma condição de decisão, de planejamento, de agir de forma astuciosa, de forma a realizar uma grande proeza. Então, Davi diz: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Toda aquela luta, aquele entrave que ele teve com um grupo talvez maior que o seu, e ele falou: nós teríamos sucumbido se o Senhor não estivesse conosco. E assim é as labutas da vida, o labutar da vida. Se não tivermos a certeza de que Ele está nesse empreendimento, de que Ele está comigo nessa, então vai se sucumbir tudo, nada vai dar certo, nada vai vingar. E principalmente se eu estiver numa batalha contra o adversário, que é coisa que nós estamos a todo momento da nossa vida. Tem uma batalha enorme contra nós. Tem uma luta muito grande contra nós que a gente nem vê. São adversários invisíveis. São espíritos do mal. São espíritos que querem trazer para nós derrota. São espíritos que querem trazer para nós sensações de
de inatingibilidade, a incapacidade de não atingir aquilo que queremos atingir. Como diz alguns dos grandes negócios, temos que bater a meta. Se o Senhor não estiver conosco para atingirmos o alvo ou batermos a meta, como diz o velho jargão, se o Senhor não estiver, nada será feito, nada terá resultado. Então Davi tinha certeza disso. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. Israel que o diga. Israel pôde experimentar nas batalhas do passado o agir de Deus, a ação de Deus, ao ponto de Davi, que é o maioral, que é o chefe dos chefes, naquele período, naquele tempo, ele tinha generais, coronéis, tudo ao seu dispor. Todos eram seus subalternos. E ele invocou uma experiência, Israel que o diga. Israel que o diga. E ele repete: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. Hoje eu vi cenas chocantes. E a Globo falando sobre o agir maligno do Hamas, né, e a capacidade de Israel de tentar eliminar este que é um inimigo tão atroz, tão violento, contra o lado que quer, que deseja que as coisas corram bem. Israel não tem desejo de que tudo azede, que tudo se dê errado, ou que tudo seja uma amargura para o povo palestino, ou para a Palestina. Tanto é que a gente pode ver a prova disso da convivência de muitos árabes lá na terra de Israel, a sua terra que Deus deu a eles, terra que é a promessa de Deus. Israel, quando estava um tempo atrás, numa velha guerra passada no Líbano, houve uma matança muito grande. Israel, pode ver as notícias aí de guerras passadas aí, 1990, 2000. Vocês vão ver o agir dos soldados da força militar em favor daqueles que estavam feridos, levando os feridos para ser socorridos, levando os feridos para tratar. Eu duvido que Israel não se preocupa com isso quando há ferimentos daqueles que não têm nada a ver, dos civis, né? Porque ele quer eliminar o inimigo, ele quer eliminar aquele que é contra, aquele que é o contra. E quem é que é o contra? E quem é aquele que é do contra? E principalmente do contra nós. Mas graças a Deus que nós temos alguém maior, Jesus. A palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus. Que você tenha essa experiência com Ele, para que você possa experimentar dia após dia que se o Senhor não estiver com você, você não vai atingir o alvo. Mas se Ele estiver com você, você atingirá muitas metas, planos serão alcançados, porque o Senhor vai estar do seu lado. E é o meu desejo que isso aconteça, em nome de Jesus, na sua vida. Amém.